Mami Blue. Concluamos nossos resumos tratando sobre procedimentos especiais. Procedimentos especiais do CPC. Vamos a eles? Olha, nós já sabemos que procedimento é a manifestação, é a prática dos atos do processo. A depender da questão que esteja sendo levada a juízo, teremos um procedimento para aquela peculiaridade, para aquela característica. Esse procedimento pode ser basicamente de dois tipos, segundo o CPC. Olha aqui, tem cuidado para não estourar a luz aqui. Pode ser um procedimento comum ou um procedimento especial. Na verdade, primeiro se vai procurar se há um procedimento especial para aquela questão. Somente se não tiver, é que se vai para o procedimento comum. E esse procedimento comum, ele também é usado subsidiariamente. Tem vários procedimentos especiais que começam especiais, depois jogam para o procedimento comum. E esse procedimento especial existe por quê? Porque às vezes o procedimento comum é muito grande para aquilo que se está discutindo. Ou às vezes é muito pequeno para aquilo que precisa ser discutido, como é o caso do procedimento de inventário, onde a gente tem a impressão que não vai acabar nunca aquilo ali. Esse procedimento especial ainda se divide em dois tipos. Quando as partes estão ali brigando, se matando, quando tem lide, ele é chamado de procedimento especial contencioso. A lide é entre as partes. Mas quando vão de boa, procurar apenas a homologação, a chancela do Estado para aquela vontade das partes, não tem briga entre as partes, o nome disso é procedimento especial voluntário. Eu vou tratar sobre esses procedimentos do CPC. Vamos fazer um en passant nesses procedimentos. O primeiro desses procedimentos se chama consignação em pagamento. Antigamente chamado depósito em juízo, pagamento consignado. É o seguinte, nós já sabemos que quem deve tem a obrigação de pagar. Mas o que nós não lembramos às vezes é que quem deve também tem o direito de pagar. Porque a dívida, ela é uma prisão mental. Tem até direito chamado direito de remissão, remissão com senho cedilha. É o direito de se ver livre da obrigação. Então, o pagamento é um direito de quem deve. Mas, em algumas situações, ele não consegue pagar. No nosso Código Civil, nós temos os casos de cabimento da consignação em pagamento. Imagine que o credor não quer receber, quer manter o devedor preso na dívida. O credor não pode quitar, não pode receber ou está incapaz. Imagine que não se sabe quem é o credor morreu, e aí não se sabe se deixou herdeiro, se não deixou, se tem cônjuge, se não tem, se tem inventado, se não tem. Não se sabe quem é o credor, ou mais de uma pessoa se diz credor, ou até às vezes já estão brigando por aquele pagamento, quando pende litígio sobre o objeto, ou simplesmente o credor sumiu. Pois é, esses são os casos onde tem cabimento a consignação em pagamento. Bom, essa consignação em pagamento pode ser extrajudicial. Pense em algo inútil. Então, existe algo chamado consignação extrajudicial do pagamento, onde se faz o depósito bancário, se envia a carta com AR, com aviso de recebimento, espera 10 dias a manifestação. Se não tiver manifestação, aquele recibo do depósito se torna agora quitação. Mas se essa pessoa manifestar-se contrário ao depósito, se tiver qualquer impugnação, aí se vai para a via judicial. E a lei ainda fala assim, é possível que aquela pessoa que pagou possa pegar o dinheiro de volta se não for aceito pela outra pessoa. Eu não conheço conta bancária onde você possa fazer o depósito e depois você mesmo que depositou possa sacar. Isso nunca foi regulamentado pelo Banco Central até hoje. Então, embora esteja previsto no CPC, na prática não adianta. Solução:
se vai direto para a consignação judicial. Então, a consignação judicial, do modo que está no CPC, tanto é para se houver a impugnação desta judicial, como também já pode se ir direto. Funciona assim. Se faz a petição inicial, onde se exara as razões, essa ação tem que correr necessariamente no foro do local do pagamento. Em o juiz deferindo, ocorre o prazo de 5 dias para o depósito do pagamento, para o depósito da coisa, para se disponibilizar a entregar a coisa. Em feito tal depósito, ocorre a citação do credor, do pretenso credor ou dos pretensos credores, ou expedição de edital, se não se souber quem é o credor. Nessa manifestação, o credor pode alegar que o pagamento estava insuficiente, pode dizer que não era daquela forma, não era daquele prazo, não era naquele lugar ou algo desse tipo. O juiz então vai julgar isso aí. Se tiver escolha do credor, o credor é citado para escolher em 5 dias, se for obrigação de dar coisa incerta, o credor tem que escolher. O juiz então julga. Engraçado que desde o depósito já cessa juros, já cessa qualquer risco de mora. Em o juiz julgando, das duas uma, ou o depósito é julgado bom, e aí isso serve de quitação para o antigo devedor. E esse antigo devedor ainda recebe custas, ressarcimento das custas e honorário advocatício. Ou então o juiz julga insuficiente ou indevido. E aí já se gera um título executivo contra aquela pessoa que ajuizou a ação. Antes de julgar insuficiente, esse autor tem 10 dias para complementar o depósito. E pode acontecer de não aparecer ninguém para reivindicar aquele depósito. Nesse caso, vira coisas vagas. Guarda esse nome, coisas vagas. É outro procedimento que eu trato daqui a pouco. Então, esse é o primeiro procedimento. Consignação em pagamento. Existe uma ação chamada exigir contas. Antigamente tinha até um nome mais simpático, era chamada ação de tomada de contas. Agora o nome é exigir contas. Qualquer pessoa que se ache no poder de exigir contas de alguém, esse alguém estava administrando um recurso seu, ou um recurso que era comum, tem direito de exigir que essa pessoa diga o que fez com aquele recurso, com aquele dinheiro. Para isso serve a ação de exigir contas. Se faz a petição inicial, se convence o magistrado de que aquela pessoa, que o autor é titular do poder de exigir contas, é citado o réu, e o réu tem 15 dias para mostrar o que fez com o dinheiro. Tem que apresentar a lista de créditos, débitos, investimentos com toda a documentação. 15 dias. Logo depois tem vista ao autor por 15 dias. Se o autor quiser impugnar, tem que impugnar especificamente os lançamentos e fundamentar. Não pode haver impugnação genérica, senão significa que ele aceita aquelas contas. O juiz então vai julgar as contas boas ou não, e aí o juiz já vai determinar na sua sentença qual é o saldo a favor ou contra quem, e aquilo já é um título executivo judicial. E uma peculiaridade: se o réu não contestar, essa revelia é uma revelia qualificada. Sabe por quê? Porque ele não vai poder mais se manifestar contra aquilo que lhe for cobrado em outro processo, devido ao seu silêncio nesse processo sobre aquelas contas. Grave, né? Falemos sobre ações possessórias, ações para defesa da posse. É importante que tenhamos uma base mínima sobre o estudo da posse. Já temos um curso de direito civil acerca disso. Pois bem, uma posse pode sofrer ataques, pode sofrer um esbulho possessório, uma turbação, pode sofrer uma ameaça. O esbulho é o desapossamento total, a turbação é o desapossamento parcial. E a ameaça é a promessa de um esbulho ou de uma turbação. Para o esbulho
temos a reintegração de posse. Para a turbação, temos a manutenção de posse. E para a ameaça, temos o interdito proibitório. Como? Entre a petição inicial chegar ao juiz, ter a decisão interlocutória, a sentença, como pode mudar a dinâmica dos fatos, a lei permite que haja fungibilidade. Fungibilidade quer dizer troca, substituição das medidas possessórias. Então, uma petição inicial de uma reintegração de posse pode ter uma decisão de manutenção de posse. Manutenção pode virar um interdito proibitório. O nome disso é fungibilidade das medidas possessórias. Se por um acaso, ela for intentada até um ano e dia do ataque, vale isso para esbulho e turbação, até um ano e dia, é concedida a liminar. Liminar quer dizer decisão no começo, decisão na porta. Inclusive a palavra liminar significa a moldura da porta em latim, limine. Embora seja cabível a liminar nesse ano e dia, se o juiz entender, pode requerer audiência de justificação, ouvir as partes antes. E se por um acaso o invasor for ente público, é obrigatório ter essa audiência de justificação prévia. Passou de ano e dia, tem que ter audiência de conciliação, e mesmo se aquela pessoa que se diz legítimo possuidor tenha razão, só a recebe no trânsito em julgado. Agora, se for intentada, se for proposta até um ano e dia, ele tem direito a liminar, assim ele prove o seu direito. O que é liminar? Primeiro expulsa o invasor, depois é que ele exerce o contraditório. É entregue logo bem para ele. Essas ações possessórias, elas são dúplices. Significa que, embora tenha autor e réu formal na petição, não tem tecnicamente autor e réu. Sabe por quê? Porque se a posse não for dada a um, automaticamente será dada ao outro. É isso que é uma ação dúplice. Não existe a qualificação material de autor e réu. Aquele que é réu na petição pode ser, na verdade, o autor dessa ação. Porque pode ser dado a ele o direito contra aquela pessoa que pediu. O nome disso é ação dúplice. Essas ações possessórias são dúplices. Se pode pedir na ação possessória já cumulativamente indenização de benfeitoria, indenização de fruto, indenização contra danos. Se por um acaso for o invasor, não um, mas um grupo de pessoas, se precisa intimar o Ministério Público. Se houver situação ali de hipossuficiência, já precisa oficiar a Defensoria Pública. E se por um acaso o réu provar que o autor não tem idoneidade financeira, não tem patrimônio, não tem dinheiro para lhe pagar caso perca a ação, adivinha? Pode ser pedido calção desse autor, que vai ter 5 dias para calcionar antes de ter a sua liminar, antes de ter a posse lhe entregue novamente. Essa citação dos réus em ação possessória tem que ser ampla. Jornal de grande circulação, imprensa também, além de ser ampla, edital, etc., precisa ser pessoal, pelo menos com uma tentativa. E, importante, enquanto tramita a ação possessória, não se discute domínio, não se discute quem é dono, só se discute posse. Se alguém é dono ou deixa de ser, é em outra ação, ação autônoma, em outro momento, ação reivindicatória. Mas em possessória não se discute quem é dono. E um dado importante, em ações possessórias, não precisa incluir o cônjuge necessariamente. É diferente das ações petitórias, das ações reivindicatórias, que tratam sobre propriedade, onde por lei há um litisconsórcio necessário do cônjuge. Mas quando é ação possessória, só precisa incluir o cônjuge ou citar o cônjuge da outra parte somente se houver composse, só se efetivamente o outro cônjuge também estiver na posse. Mas se não sendo o caso de composse, não precisa incluir o cônjuge. Falemos sobre demarcação e divisão. São ações que envolvem
imóveis. Imagine que A é vizinho de B, só que eles não sabem, ou algum deles não sabe exatamente onde termina o seu imóvel e começa o do outro. Isso existe porque nós temos registro de imóveis no Brasil aí há quase 200 anos. Alguns desses registros são inexatos, não têm acurácia. Não se sabe se aquilo que está no registro é aquilo que está no chão, dividindo imóveis. Então, qualquer um dos interessados, eu estou colocando 2, mas pode ser mais, vai ajuizar a ação para quê? Para determinar que o limite está aqui. Essa ação aqui é chamada ação de demarcação. E temos uma outra ação, chamada ação de divisão. Imagine que nós temos uma determinada área onde há mais de um titular, 3 pessoas, porque receberam por doação, receberam por herança, ou então se tiver dois titulares aqui, 2 ex-cônjuges que querem ali demarcar onde fica a meação de cada um. Então, olha, voltar a colocar 3 aqui. Essa ação, para se saber exatamente quanto cabe para cada um, é chamada ação de divisão. Imagine condôminos de imóvel indiviso que querem dividi-lo. Ação de divisão. E a lei, inclusive, permite que as 2 ações sejam cumuladas. Então, ao mesmo tempo, se pode ajuizar a ação de divisão já com demarcação. É plenamente possível. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Eu começo tratando sobre a ação de demarcação. Imagine que uma determinada pessoa que quer fixar marcos do seu imóvel ou aviventar marcos que já existia e não se sabe onde está. Pois bem, essa pessoa aqui deve citar os confinantes. Confinantes são os vizinhos. Então aqui, ó, deve citar B, deve citar C, citar D. Tá vendo aqui? Cada um tem o seu imóvel, mas não há certeza onde começa e termina cada um. Quem toma a iniciativa é A, mas poderia ser todos em conjunto. Inclusive, se não tiver imóvel, pode até ser feito diretamente no cartório por escritura pública. Mas no nosso caso aqui, processo judicial, essa pessoa aqui deve promover a citação desses confinantes aqui. E aí, nessa petição inicial, precisa ter a origem da sua propriedade, o que tiver de documentação. O juiz, então, nomeia perito agrimensor. Esse perito é que vai propor uma divisão desses imóveis aqui. Essa divisão tem que ser igualitária, tem que levar em conta as benfeitorias, culturas, vias de tráfego, água. Feita essa proposição do perito mediante laudo, 15 dias para todos se manifestarem. Depois da manifestação de todos, já teve a manifestação na contestação, porque pode virar consensual, 15 dias para se manifestar sobre o laudo e o juiz decide. E aí, nessa ação de demarcação, já fica claro diretamente para o cartório onde é o marco divisório desses imóveis aqui. Tratemos agora sobre a ação de divisão. Imagine que isso aqui é uma área, temos aqui 4 proprietários, são coproprietários, condôminos de uma mesma área. Alguns ou todos podem tomar a iniciativa de dividir isso aqui. Podem ir no cartório e fazer extrajudicialmente, ou podem fazer judicialmente. Ou alguns, no meu exemplo, será deve promover a citação dos outros condôminos, e esses condôminos terão 10 dias para apresentar sua documentação.
tudo apresentado, o juiz então nomeia perito, cada um pode nomear um assistente técnico, e esse perito aqui fará o esboço de divisão, com memorial descritivo da área, o que tem em cada área, o mais igualitário possível. Cada parte se manifesta em 15 dias. Se não tiver acordo, o juiz julga. E aí temos agora uma divisão de imóvel. Nosso código diz que se os imóveis forem georreferenciados, já tiver ali marcado no GPS, não precisa perito, o juiz já decide direto. E nessa divisão, deve ficar com quem a fez todas as benfeitorias que tenham mais de 1 ano, chamadas benfeitorias consolidadas. Então, se alguém construiu uma casa, aquela casa tem que ficar no seu quinhão, se tem mais de 1 ano. E tanto na demarcação quanto na divisão, esse laudo deve conter a avaliação do imóvel, porque é essa avaliação que vai ser levada em conta para fins fiscais e para fins de cobrança das taxas e emolumentos cartorários para fazer o registro. Tanto na demarcação quanto na divisão, se tiver litígio, suspende o procedimento especial, vai para o procedimento comum e só depois volta para o procedimento especial. Isso é o que nós chamamos ação de demarcação e ação de divisão. Tratemos sobre uma ação chamada dissolução parcial de sociedade. Dissolução parcial de sociedade nada mais é do que saída de sócio. Já aprendemos no nosso curso de empresarial que um sócio pode sair por vontade própria, saída voluntária, pode sair porque foi excluído, expulso, chutado pelos outros sócios, ou ele pode ter morrido. Pois bem, nesses casos a ação cabível é dissolução parcial de sociedade. Essa ação pode ser promovida pelo próprio sócio, pelos outros sócios. Se o sócio morreu pelo espólio, pelos seus herdeiros, pelo seu cônjuge, em uma SA, Sociedade Anônima de Capital Fechado, só nela. Aquele acionista que tenha pelo menos 5% das ações pode pedir para sair com base em a sociedade não tem condição de cumprir o seu objeto. Então, a impossibilidade dessa sociedade anônima cumprir o seu objeto, ou seja, funcionar, dá ensejo ao acionista com 5% pedir para sair. Qual é a função dessa ação? 2. Primeiro, promover a saída legal do sócio. E depois, fazer a apuração de haveres. Apuração de haveres é o nome, onde se checa o valor da empresa e se paga o valor devido a esse sócio. Ou se paga o valor devido a ele, ou se cobra o valor devido por ele. Por quê? Porque se a empresa ou sociedade simples, se ela estiver no azul, é entregue a parte dele. Mas se ela estiver no vermelho, adivinha? Ele é que tem que pagar para a sociedade. O nome dessa operação é chamada apuração de haveres. Esse pagamento ou cobrança se dá em 90 dias. 90 dias. Contado de quê? Da morte, do trânsito em julgado da ação que o expulsou, ou então 60 dias após o recebimento do seu aviso prévio de pedido de saída. De novo, 60 dias após o seu aviso prévio do pedido de saída. Daí começa a contar 90 dias. Essa ação funciona assim: o interessado, seu espólio, herdeiro, cônjuge, companheiro ou os interessados, se for para expulsar o sócio, a juíza apresenta, propõe a petição inicial, juntamente com o contrato social da empresa, da sociedade simples. É um documento essencial. Feito isso,
precisa ser citada a empresa, a pessoa jurídica, a sociedade simples e todos os sócios. Não precisa fazer a citação da PJ se todos os sócios forem citados. Se por um acaso ficar de boa, se houver acordo, simplesmente se homologa ali o que for decidido. Mas, se houver discussão, vai para o procedimento comum e volta para a apuração de haveres. Os outros sócios, na contestação, já podem pedir indenização desse sócio que está saindo ou que saiu, caso ele tenha causado algum dano à pessoa jurídica. E importante, pode haver contestação parcial. Não precisa contestar tudo. Pode ser que a briga fique só no valor que é devido a esse sócio ou que é devido por ele. E ainda assim, sobre parte desse valor, e nesse caso, se paga logo a parcela em controvérsia, aquela que não tem briga, para se restringir a briga só ao montante que está sendo discutido. Na apuração de haveres, se não tiver acordo, o juiz nomeia perito, o contador vai fazer um balanço, o nome é balanço de determinação, aonde se vai descobrir a situação patrimonial da empresa no momento da saída. E aí essa apuração de haveres será feita segundo o critério que os sócios decidirem ou então imposto pelo juiz. Se pode fazer só pelo valor patrimonial, ou então se vai fazer algo chamado valuation. Valuation é uma técnica econômica para se descobrir quanto vale a PJ, independente do seu patrimônio. Pode valer muito, mesmo com patrimônio pequeno ou vice-versa. Feita essa apuração de haveres, ocorre aquela liquidação, que nada mais é do que o pagamento da parte do que saiu, ou então a cobrança do que aquele que saiu está devendo porque a empresa estava vermelha. Na sentença de dissolução parcial da sociedade, o juiz necessariamente precisa fixar a data exata da saída. Até essa data da saída, esse sócio tem direito de receber juros de sua parte, ou terá que pagar juros sobre o que ele deve. Mas depois da data da saída, não é devido nem cobrável juros, pelo menos nos termos do CPC. Somente é devido correção monetária, ou seja, só reposição da inflação, só isso. Óbvio que se ele foi executado no que ele deve entregar para a sociedade, aí sim, a partir dessa execução aí vai ser devido juros e atualização, mas em não tendo essa execução, é assim que funciona. Isso é o que nós chamamos de dissolução parcial de sociedade. Conversemos sobre inventário e partilha. Embora no CPC o nome seja inventário e partilha, partilha é uma fase do inventário. O inventário é a formalização da transmissão da herança ou do legado. O patrimônio de alguém que morreu tem que ter novo proprietário. Esse patrimônio direito de quem morreu, do de cujos, precisa passar por uma formalização. Essa formalização se chama inventário. Mas se por um acaso o valor total desse patrimônio for até 1.000 salários mínimos, e se não houver briga, se pode fazer judicialmente através de um outro procedimento, chamado arrolamento. Arrolamento, que é um inventário simplificado. Passou desse valor ou teve briga, tem que ser por inventário mesmo. Lembrando que em não havendo incapaz, não havendo nascituro, não havendo criança, não havendo menor, e todos estando conformes e tendo advogado, é direto no cartório por escritura pública. O que eu explico aqui é o inventário judicial. Bom, morrendo alguém, tornando-se de cujos, seu patrimônio fica com alguém ou alguéns chamado administrador. Administrador é aquele que tem a posse. Enquanto não se escolhe, enquanto não se nomeia o inventariante,
esse administrador fica responsável, fica representando o patrimônio que está na posse dele. Bom, o inventário precisa ser instaurado até 2 meses da morte. Só que não existe penalidade nem no cível, nem no processo civil, caso extrapole esse prazo. Passou de 2 meses, a penalidade é tributária. A multa do ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação, esse imposto é que vai vir com a multa. Diz a lei que o processo de inventário tem que ser finalizado em até 12 meses. Sonha, prazo impróprio, porque não tem penalidade se passar de 12 meses. Bom, tudo começa com uma petição inicial. Existe ali um rol de interessados. Começa com cônjuge, vai até qualquer credor, inclusive fazenda pública, inclusive MP, se tiver incapaz. Logo depois, o juiz vai nomear um inventariante, que vai ser o administrador judicial dessa herança, desse legado. Esse inventariante também tem uma ordem, começa com cônjuge, etc, etc, etc. Nomeado o inventariante, ele tem 5 dias para tomar posse na inventariança. Termo de bem e fiel cumprir o encargo. Pronto. Esse termo que o inventariante assina se chama compromisso. Uma vez que ele formalmente está no cargo de inventariante, 20 dias úteis para as primeiras declarações. Olha o nome, primeiras declarações. Nada mais é do que entregar os dados do morto, os dados do patrimônio do morto, os dados dos herdeiros, dos legatários, se teve testamento, se não teve, se foi nomeado testamenteiro, se não foi. Testamenteiro é alguém que é nomeado em testamento para administrar a herança, para fiscalizar a herança, junto com o inventariante. Bom, depois que são feitas as primeiras declarações, cita todos os herdeiros e legatários e a fazenda pública, eles vão se manifestar em 15 dias. Caso nesses 15 dias tenha impugnação, o juiz decide. E nesse prazo de impugnação, deve cada herdeiro apresentar a colação. Nada mais é do que declarar no inventário tudo aquilo que recebeu como adiantamento da legítima. Quem é que tem que colacionar? Todos os herdeiros e o cônjuge. Tudo aquilo que é recebido é adiantamento da legítima. Ou seja, vai ser abatido do seu quinhão. Aquele que não repõe, aquele que não colaciona, ele é chamado sonegador. E alguém que recebe a pena de sonegação no inventário perde direito a esses bens. E se é o inventariante, ele perde a inventariança. Bom, todos se manifestam, fazem as colações. Tendo impugnação, o juiz decide. Se todos forem concordes, homologa e está pronto o nosso inventário, está finalizado o inventário. Se houver discussão, o juiz então nomeia perito. Esse perito tem 15 dias para avaliar o patrimônio. Logo depois, 15 dias para se manifestarem sobre o laudo do perito. Depois tem o cálculo do tributo. Depois todos se manifestam sobre os cálculos do tributo. Prazo para se manifestar sobre o cálculo do tributo, 5 dias. Chegamos então à fase da partilha. Cada um tem 15 dias para peticionar o que pretenda como seu quinhão. O juiz julga, se não tiver acordo. Depois é feito o esboço de partilha. Todos se manifestam, o juiz decide sobre o esboço de partilha e é entregue um formal de partilha para cada um. É esse formal de partilha que é levado no cartório para fazer a transferência do bem para o seu nome ou então para a repartição de veículo e etc. Se tiver algum bem da herança que nenhum herdeiro queira, se vai fazer licitação externa. E se tiver algum bem que mais de um credor queira, se vai fazer primeiro licitação interna. Quem pagar mais leva.
E só depois é que se faz licitação externa. O nome disso é venda de coisa comum para acabar a briga. Se tudo for feito amigavelmente, a lei dá um ano para ser anulado por algum erro dos negócios jurídicos. Erro, dolo, coação, estado de perigo, estado de lesão, fraude contra credores, 1 ano. Se por um acaso foi tudo litigioso, é o prazo da rescisória. 2 anos a partir da coisa julgada. Se for prova falsa, 5 anos. Os credores do falecido podem se habilitar em qualquer momento do inventário, enquanto não tiver a partilha. Porque depois da partilha, o credor vai ter que sair procurando cada um dos herdeiros e cobrar cota parte de sua dívida. Mas enquanto está no inventário, já é pago antecipadamente antes da partilha, de forma que aquilo que vai ser partilhado já é a herança líquida. E aí no arrolamento, que é aquele inventário mais simplificado, é realmente tudo mais simples. Todos são citados, tem audiência, tudo se resolve em audiências. Se precisar de perícia, é 10 dias para entregar o laudo da perícia e o juiz decide e pronto. Quando é arrolamento? Quando tem acordo, quando não querem briga, ou então quando é até 1.000 salários mínimos o patrimônio a ser partilhado. Enquanto corre o inventário, pode ser feito alvará parcial de venda de bem para que se pague o tributo. Também é possível ter emissão provisória na posse e o juiz pode ou não exigir caução para isso. E a qualquer momento pode ser transformado o inventário em extrajudicial. Se não tiver criança, se não tiver testamento, se não tiver incapaz. Aliás, em alguns locais, mesmo quando tem testamento, se faz em cartório. A jurisprudência aqui e ali está deixando. No nosso curso de civil, eu tratei muito detalhadamente sobre a ação de inventário. Para fechar inventário, 3 informações. Primeiro, o inventariante pode ser destituído se ele agir com culpa, se ele sonegar, se por um acaso ele não entregar informações, se ele não prestar contas, se ele não atuar bem, se ele malversar qualquer recurso da herança do legado. Ele tem 15 dias para sua defesa. Só então, depois desse contraditório, é que ele poderá ser excluído. É possível haver sobrepartilha, mesmo depois de tudo já partilhado. Se ficar provado que foi preterido algum herdeiro não era conhecido, não se sabia que ele existia, ele pode pedir sobrepartilha. Ou então, se alguém que não era herdeiro foi aquinhoado indevidamente nesse inventário. E como última informação, é possível fazer mais de um inventário no mesmo processo. Se os inventários forem independentes, então pode fazer inventário do pai e do filho ao mesmo tempo? Pode, porque um inventário depende do outro. Pode fazer inventários de cônjuges. Se não foi feito inventário de quem morreu primeiro, depois o outro morre, pode fazer um processo só com os 2 inventários juntos. É plenamente possível. Falemos sobre o embargos de terceiro. Pode acontecer que alguém veja um bem seu sendo constrito por outro processo. Constrito quer dizer penhorado, bloqueado, arrestado. Essa pessoa que está tendo sua posse, sua propriedade violada por outro processo, vai ajuizar embargos de terceiro. Esse embargo de terceiro pode ser ajuizado, pode ser proposto pelo cônjuge para defender a sua ameação. Pode ser proposto por aquele que adquiriu um bem e depois, que adquiriu um bem judicialmente, e depois esse leilão, essa praça, foi dada como ineficaz. Pode ser proposta pelo credor que tem garantia real, hipoteca, penhor, anticrese, alienação fiduciária, que tem garantia real em um bem e esse bem foi tomado por outro processo. Pode ser proposta também por alguém que foi atingido por uma IDPJ, incidente de desconsideração da pessoa jurídica. Tomou-se os seus bens, mas ele não participou do processo principal. Então, essas pessoas, ou qualquer um outro caso, mesmo que não esteja no código, onde alguém tenha seu bem violado por processo alheio, deve ajuizar embargos de terceiro. Pode ser o possuidor ou o proprietário, por isso que o nome é embargo de terceiro, senhor possuidor. Bom,
Em ele ajuizando esses embargos, são citados os embargados, vão se manifestar em 15 dias. Se suspende aquele processo onde está tendo a constrição e o juiz julga. É possível que o juiz determine audiência especializada. Se tiver impugnação, se houver contestação, vai para o procedimento comum. É possível que o juiz determine que esse embargante preste caução para ficar provisoriamente na posse da coisa, enquanto corre o processo, enquanto corre o recurso. Aliás, os embargos de terceiro podem até ser de ofício pelo juiz, se ele perceber que tem um inocente, um terceiro ali, que deveria fazer parte da relação processual e não o fez. Se por um acaso for procedente os embargos, se cancela qualquer tipo de constrição e o bem é entregue limpo ao embargante. Se por um acaso for improcedente, ele vai perder o bem. Falemos sobre a oposição. Imagine que duas pessoas estão se dizendo dono sobre algo que é seu. Não houve constrição, não houve penhora. Só que B e C se dizem dono de algo que é seu. O que você faz? Você vai propor uma ação de oposição, onde eles são chamados opostos. E você vai provar que você é dono do que eles se dizem donos. Pode ser um bem ou um direito. Então, eles serão citados, vão ter 15 dias para impugnar, pode ter audiência. E se for julgado procedente, o bem é entregue para você e nenhum deles terá direito a esse bem. Se algum deles confessar ou for revel, continua só a briga entre você e aquele outro que contestou. Se houve oposição até antes da audiência de instrução e julgamento, o processo corre e é julgado a oposição como fase do próprio processo. Mas se foi depois da audiência de instrução e julgamento, então suspende e nesse caso vai ser julgado à parte, mas tudo na mesma sentença do processo principal e a oposição. Existe um procedimento que é muito curtinho, chamado habilitação. Habilitação nada mais é do que o procedimento para substituir morto durante o processo. Pode acontecer de autor, réu, terceiro, falecer durante a tramitação do processo. E agora? Nesse caso, os seus sucessores no processo devem se habilitar. Então ele ajuiza uma petição inicial de habilitação, todos os envolvidos são citados e terão 5 dias para se manifestarem. Na revelia ou em caso positivo, ele assume o lugar do morto no processo. Se por um acaso alguém impugnar, é autuado em apartado, vai para o julgamento comum e o juiz julga. E na sentença desse processo principal tem uma cópia da sentença de habilitação para provar a troca perfeita de sujeitos que estavam naquele polo ativo ou passivo. É isso que nós chamamos de habilitação. Próximo procedimento é a ação monitória. Mas nós já tratamos dela aqui mesmo no resumão, quando nós tratamos acerca de efetivação. Então vou só dar uma pincelada muito rápida. Alguém que tem um documento sem eficácia executiva não vai ajuizar ação de execução, não é cumprimento de sentença, é ação monitória. Apresenta, cita e essa pessoa tem 15 dias para pagar, para fazer um embargos monitórios ou ficar silente. Se ficar silente, aquele documento vira título executivo judicial. Se ela pagar, acabou o processo. E se ele pagar, fica livre de custas e paga honorário somente de 5%. E se por um acaso ela apresentar os seus embargos monitórios, será julgado. Mais detalhes sobre a ação monitória lá no nosso resumão sobre efetivação. Falemos sobre homologação do penhor legal. Primeiro temos que saber o que é penhor legal. Está lá no Código Civil. Existem situações onde a lei permite justiça pelas próprias mãos para cobrar o próprio crédito, mas são em alguns casos bem restritos. Por exemplo, o locador pode reter os bens que estão no imóvel locado como penhor legal para vendê-los
e pagar o que lhe é devido de locação. O dono de restaurante ou local que se coma para pagar depois pode pegar todos os bens do cliente, do seu freguês, vender para pagar a conta que o freguês quis dar pino, quis dar calote. O dono de hospedaria, hotel, motel, pensão, albergue, pode pegar a bagagem e os bens do seu hóspede e vender para pagar as contas da hospedagem. O nome disso é penhor legal. Mas aí chegamos no CPC. Depois que ele pega os bens, ele precisa ajuizar, propor a homologação de penhor legal. A lei fala ato contínuo. Quando a lei não diz prazo, são 5 dias. Ele pode fazer isso judicialmente, ajuizada a homologação de penhor legal. Esse devedor é citado para pagar em 5 dias. Se ele pagar em 5 dias, extingue o processo e os bens são entregues a ele. Se por um acaso ele não pagar, vai para o procedimento comum. E aí esses bens ficam provisoriamente com esse credor e ao final do processo ficam consolidados com esse credor. E esse credor tem que vender esses bens para se pagar. Essa homologação de penhor legal pode ser feita por via extrajudicial. Ao invés de ir a juízo, vai no cartório, no tabelionato, por escritura pública se leva toda a documentação e aí há a notificação do devedor para que ele pague em 5 dias. Em ele não pagando, se consolida a posse com esse credor para que ele venda os bens. A petição inicial ou o requerimento tem que vir com o contrato ou com a conta, tem que vir a lista de preços e a lista de patrimônio, a lista de bens que foram tomados em penhor legal. Bom, enquanto tramita o processo, se for para procedimento comum, fica consolidado isso com o credor. O juiz pode determinar ou não que ele preste caução para ficar com esses bens. Terá audiência preliminar. E esse devedor, ou suposto devedor em sua defesa, pode alegar que não é o caso de penhor legal, que já houve extinção da obrigação, que ele quis trocar o bem por outra caução, mas o credor não quis, ou qualquer nulidade no ato. Isso é o que nós chamamos homologação de penhor legal. Existe uma ação chamada regulação de avaria grossa. Precisamos saber primeiro o que é avaria grossa. Tem a ver com navegação. Está prevista no direito de navegação. Às vezes acontece de o comandante precisar permitir que a embarcação sofra algum dano para salvar o resto das mercadorias ou das pessoas do navio ou até salvar a própria embarcação. Esse tipo de dano que o comandante permite que haja, às vezes tem que jogar a carga fora, tem que fazer alijamento, ou então às vezes ele até causa tudo a bem das pessoas, cargas ou da própria embarcação. Esse tipo de dano é chamada avaria grossa. Bom, existe um procedimento judicial primeiro para saber se aquilo foi avaria grossa ou não, se foi necessário ou não. Essa ação precisa ser ajuizada no primeiro porto que chegar o navio. A competência dele, do primeiro porto. O juiz tem 10 dias para julgar. Para isso, ele vai nomear perito. Depois que se verificou que foi caso de avaria grossa, vem agora a parte mais difícil. Saber a extensão do prejuízo e quem vai arcar com ele. Todos devem arcar, afinal de contas, foi justamente em função de salvar as pessoas ou as mercadorias ou a própria embarcação. Então, o seguro e todos os interessados são citados nessa ação. O juiz nomeia alguém chamado regulador de avaria grossa. E ele terá 12 meses, 12 meses, 1 ano, para determinar os prejuízos e quem paga quanto dessa avaria grossa. Feito essa regulação,
todos são intimados para se manifestar em 15 dias. Depois das manifestações, o juiz julga e aí vamos à satisfação desses créditos. É isso que nós chamamos regulação de avaria grossa. Tratemos sobre ações de família. Aqui o código não vai dar o procedimento das ações de família, mas sim trazer normas gerais que devem ser observados para os procedimentos de família. Procedimentos que envolvam separação de casais, dissolução de união estável, separação, divórcio, ou que envolvam filiação no sentido de guarda, no sentido de regulação de visitas, conflitos dessa espécie. Alimentos tem regra própria, podendo inclusive ser alimentos gravídicos. Bom, sempre que houver uma causa de família, todos os envolvidos devem estar com advogado ou então defensor. O Ministério Público participa se tiver interesse de incapaz ou violência doméstica. Não há prazo máximo para se tentar conciliar ou mediar. Quando é procedimento comum são 60 dias, né? Pois é, aqui não tem. Se vão tentar todos os esforços para acordo. Só em último caso é que vai para a decisão do juiz. Sempre que criança, adolescente ou incapaz precisar se manifestar, terá sempre acompanhamento especializado, multidisciplinar, transdisciplinar, na audiência para ajudar o juiz a chegar na verdade real. E algo que é uma excrescência. Nas causas de família litigiosa, a citação não vai com cópia da petição inicial. O réu é citado sem nem saber para quê. Bom, eu imagino que quem escreveu essa grande bomba deve ter ficado muito apaixonado pelo romance O Processo, de Franz Kafka, onde lá alguém é processado e não sabe do que. Só pode. Só que ficou tão empolgado que colocou essa porcaria no Código de Processo Civil. A citação tem que ser sempre diretamente na pessoa do réu. E essa citação tem que ter pelo menos 15 dias de antecedência antes da audiência de conciliação. Para quê? Para que se desarme o espírito. Para que aquela raiva, ainda mais que foi sem cópia da inicial, para que esse ódio diminua para quando chegar no momento dessa audiência. E aí se vai seguir aí um procedimento cabível para cada caso. Essas são as normas gerais para ações de família litigiosas que estão no CPC. Existe um procedimento chamado restauração de autos. Ocorre principalmente quando são autos físicos em papel. Quando os autos desaparecem, somem. Nesse caso, até para continuar o procedimento, precisa o quê? Restaurar os autos. E aí a lei é muito clara. Simplesmente se cita todos os participantes, eles têm 5 dias para entregar tudo que tiver de documento, de cópia, de certidões. O que for possível que eles tenham deve ser entregue ao juízo, que então irá reconstituir aqueles autos. Aquilo que foi feito em audiência, tudo deve ser repetido. Se teve perícia, também. Tudo isso é o que nós chamamos restauração de autos. Se alguém contestar, sabe lá por qual motivo, vai para o procedimento comum. Embora tenha sido pensado para autos físicos, óbvio que é cabível que em autos eletrônicos haja algum bug e tudo desapareça, suma. Então é cabível isso para autos eletrônicos? Plenamente. E caso seja localizado aquela pessoa que deu causa à perda dos autos, essa pessoa é condenada a custas, as despesas para restituir os autos, para reconstituir os autos, responsabilidade civil, perdas e danos, qualquer um tipo de indenização que seja cabível pelos desgostos trazidos pela falta dos autos, pagar honorários advocatícios
e responsabilidade criminal a depender da culpa ou dolo pelo sumiço dos autos. A isso nós chamamos restauração de autos. Jabá Break. Se você acha que eu estou sendo útil ao seu conhecimento, você pode assinar o canal. Não é não, Fanido? Você pode se tornar membro do clube do canal. É outra coisa. E aí, por uma pequena taxinha mensal, R$4, eu posso responder suas perguntas acadêmicas que você fizer. Você pode fazer doação para o Pix do canal. evangepix@gmail.com. Compartilhe. Assista até entender todos esses procedimentos. E assim, você não só me ajuda, você ajuda você mesmo, porque aí eu fico mais estimulado a fazer mais vídeos para o seu conhecimento. Meu livro de processo civil se chama Processo Civil Top. Tá vendo aí? Você encontra ele na Amazon. Ele é um e-book Kindle. Vamos continuar? Tratemos agora sobre procedimentos de jurisdição voluntária. Jurisdição voluntária é aquela onde entre os participantes não há lide, não há briga. Pode ser usado em qualquer causa de jurisdição voluntária, mas a lei dá uma lista onde deve ser usado, pode ser usado em qualquer causa onde não haja lide, onde estejam todos de boa. A lei dá uma lista exemplificativa, como por exemplo, deve ser usado em emancipação judicial, deve ser usado em subrogação, aqueles casos onde alguém paga no lugar da outra pessoa e fica sendo o novo credor. Também deve ser usado em alienação, oneração de bens, arrendamento de bens de menor, de criança, de órfão, de interditado, de adolescente, alienação de coisa comum, extinção de usufruto, fideicomisso, obtenção de alvará, ou então qualquer tipo de autocomposição extrajudicial. Resolver aquela briga que já está em juízo, mas resolver fora do juízo e trazer a solução. Tudo isso nós chamamos jurisdição voluntária. É muito simples. Alguém peticiona ou todos juntos, todos são ouvidos em 15 dias, quem não está lá na petição, é ouvido o MP, é ouvida a Fazenda Pública e o juiz decide em 10 dias. Pronto, o juiz decide em 10 dias e pronto, está homologado, está sentenciado o nosso procedimento de jurisdição voluntária, simples assim. E um detalhe curioso, em procedimento de jurisdição voluntária não precisa seguir procedimento estrito legalista. O juiz pode decidir conforme o que lhe pareça mais conveniente, ou seja, pode julgar fora da lei, além da lei, desde que seja a bem de todos os envolvidos. A lei deixa. Existem dois procedimentos muito parecidos, notificação e interpelação, mas eu vou primeiro falar sobre a notificação. Sempre que alguém quer dar notícia a alguém de uma vontade sua que tem algum efeito jurídico, tipo notificar que não faz parte mais de uma sociedade, que não trabalha mais para alguma empresa, que agora está solteiro, que não está mais em algum local, qualquer algo desse tipo, pode peticionar o juiz e o juiz simplesmente notifica essa outra pessoa. Fica uma comunicação com o grau máximo de fé pública, inclusive com efeito de coisa julgada. E assim também é feito o protesto. Protesto é uma notificação, mas sem ser para alguém específico, para o público. Nesse caso, é publicado no Diário Oficial. O nome disso é protesto judicial. Mas enquanto a notificação é unilateral, é alguém que declara, existe uma outra ação chamada interpelação. Na interpelação, alguém exige que a outra pessoa se manifeste sobre algo. De novo, uma pessoa exige que a outra se manifeste sobre algo. Se sim, se não, se quis dizer aquilo mesmo, se estava xingando ou estava elogiando. Inclusive, nessa manifestação pode ser uma ordem para que essa pessoa faça ou deixe de fazer sob pena de alguma
consequência, que pode ser uma consequência contratual. O juiz, então, com todas essas razões, cita a outra pessoa para que ela se manifeste nos autos. Isso é interpelação. O juiz pode ouvir o requerente, pela lei, em 2 casos. Se o juiz achar que é para alguma finalidade ilícita, ou se quiser que essa interpelação fique registrada em cartório, títulos de documentos, imóveis ou qualquer tipo. Aí o juiz vai ouvir previamente esse requerente. Então isso é interpelação, é chamar o outro na chincha, judicialmente. Existe uma ação chamada alienação, quando alguém, 2 ou mais, querem vender algo judicialmente. O juiz, então, vai determinar que algum leiloeiro que tenha pelo menos 3 anos de prática comprovada, vá leiloar o bem, fazer a praça do bem, vender em asta pública, e aí se faz a alienação. Lembrando que tem uma galera que não pode comprar em asta pública, o juiz, administrador, leiloeiro, o administrador do bem em juízo, o servidor público que está tomando conta, não pode. Bom, esse leiloeiro tem que abrir vista para as pessoas do público terem acesso aos bens. Tem que vender pelo melhor lance ou lanço, como queiram. Negócio de lanço, nunca ouvi alguém falar lanço. Melhor lance. Pode algum comprador fazer proposta para pagar 25% à vista e o resto em até 30 vezes. E caso não pague, tem multa de 10%. E não pode haver lance vil. Lance vil, 2 casos. É aquele abaixo da metade da avaliação ou então aquele abaixo do preço mínimo de venda. O nome disso é lance vil. Não pode. Bom, se por um acaso aquilo que for vendido alcançar um preço maior do que o valor de alguma dívida ou algo parecido, 3 dias para que seja entregue ao antigo devedor ou alguém o que sobrar do que foi arrecadado com o valor do bem. E se por um acaso o objeto da alienação for um bem tombado, também precisa ser ouvidas todas as fazendas públicas antes da alienação do bem tombado. E só se considera finalizada, acabada, perfeita essa alienação com a assinatura da carta de arrematação. O nome disso é alienação judicial. Tratemos sobre as ações consensuais que envolvam separação de casais, divórcio, dissolução de união estável, separação consensual. É tudo muito simples. As partes chamadas interessados peticionam e deve ter no conteúdo dessa petição as disposições sobre guarda de filho, sustento de filho, educação de filho, pensão de um a outro e partilha de bem. Gente, a partilha pode ser feita depois, mas a lei já faculta que seja entregue aqui. Tudo isso entregue ao juiz ou vista ao MP, o juiz simplesmente checa, homologa e já manda verbar em divórcio. Pronto, está feita a nossa separação consensual, tenha o nome que for. E também pode ser usado esse procedimento para mudança de regime de bens. Nesse caso, se precisa motivar e é expedido o edital que fica 30 dias publicado, justamente para prevenir que essa mudança de regime de bem contenha a intenção de qualquer fraude. Expedido o edital passados 30 dias, então o juiz vai lá e muda o regime de bens. Existe um procedimento chamado testamento e codicilo, procedimento judicial para validá-los. Embora tenha locais que aceitam inventário extrajudicial mesmo tendo testamento, é caso a caso, pelo CPC, teve testamento, tem que passar pelo crivo judicial, onde o juiz, então, tem contato com o testamento. Na petição inicial se vê todas as circunstâncias de onde e como foi feito e encontrado o testamento. O juiz então checa o testamento para ele ver se não tem algum vício. E aí, não tendo nenhum vício, se estão ali todas as testemunhas, e se mesmo não tendo testemunha, se ele achar que aquilo é válido, ele então entrega para o escrivão, para o chefe de secretaria, para que faça a leitura para todos os interessados que devem ter sido citados para essa audiência.
O juiz então já nomeia o testamenteiro que consta no testamento. O testamenteiro é aquela pessoa de confiança do testador para executar o testamento. Se não tiver, o juiz nomeia um dativo enquanto não tem o inventariante. Depois de tudo isso e ouvido o MP, o juiz então emite a ordem de registre-se, arquive-se e cumpra-se. Pronto, o testamento agora está validado. Falemos agora sobre o procedimento de herança jacente. Herança jacente é aquela onde não aparece herdeiro. Não apareceu ninguém se dizendo herdeiro para reclamar herança. O que se faz agora? O juiz, tendo notícia disso, começa já a arrecadação dos bens. Ele nomeia um curador, faz a arrecadação dos bens, expede edital chamando os herdeiros. Esse edital fica publicado por 3 meses, se for na internet. Local onde não tem internet, 1 mês, 3 editais, um mês. Esses bens que foram arrecadados são todos arrolados por oficial de justiça, faz a lista de tudo. Será alienado, será vendido tudo aquilo que possa se deteriorar. Logo depois de feita essa arrecadação de bens, se espera 1 ano. Após esse ano, em não tendo surgido ninguém, então essa herança é declarada vacante. Quando ela é declarada vacante, contando 5 anos da morte, vai para onde essa herança? Vai para o município. E se existirem bens em território federal, que não tem nenhum, vai para a União. Existe um procedimento chamado bens de ausente ou bens do ausente. Para entender isso, você precisa manjar um pouco de sucessões. Quando alguém desaparece, foi comprar cigarros e nunca mais voltou, seus bens são arrecadados, é nomeado o curador e então é expedido edital. Esse edital vai ficar 1 ano sendo publicado a cada 2 meses. 2 meses, quando completa 1 ano de publicação, começa agora a fase de sucessão provisória. Terminado 10 anos de sucessão provisória, se pode ser requerida a sucessão definitiva. A qualquer momento dentro desse prazo, se aparecer o desaparecido, ele pode requerer, reivindicar tudo de volta para ele. E aí vão ser citados todos os interessados para se manifestar. A isso nós chamamos bens do ausente. Existe um procedimento muito pequenininho chamado coisas vagas. Na verdade, eu acho que é mais um procedimento administrativo do que necessariamente um processo judicial, embora no CPC conste como um procedimento especial judicial. O que acontece quando se encontra coisa perdida pelo dono? Quando se encontra algo perdida pelo dono, está lá no nosso Código Civil. O nome disso é descoberta. Tem que ser levado à autoridade competente, ela expede edital. Se o dono aparecer, é entregue e é pago 5% para quem encontrou. O que não está lá no Código Civil é a parte judicial. Na verdade, quem manda expedir o edital é o juiz. Então, há requerimento do próprio descobridor, que foi quem encontrou o bem perdido, ou então há requerimento da autoridade policial, o juiz manda expedir edital. Esse edital fica no CNJ, fica na internet. Se a coisa for de pequeno valor, somente no átrio do fórum. Aí o Código Civil diz que deve ficar 60 dias esse edital publicado. Se o dono aparecer, é pago 5% para quem encontrou. Se o dono não aparecer, a autoridade decide. Ou tomba, entrega para o poder público e aí paga 5% para quem encontrou, ou então entrega ao descobridor. É o único caso, a única forma do achado não ser roubado. Então é isso que nós chamamos coisas vagas. Conversemos sobre o procedimento para curatela. Bom, curatela é um modo de suprir a capacidade de quem não a tem plena. Aquela pessoa que era plenamente capaz perdeu suas faculdades mentais ou não está em condições de manifestar validamente sua vontade, terá o quê? Pelo CPC, terá um curador. Mas, logo em 2016,
entrou em vigor o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Pessoa PCD. E aí só se usa curatela em último caso. Foi instituída a decisão apoiada. Então, primeiro se tenta a decisão apoiada. Como funciona a decisão apoiada? O amental, aquele que está privado da plena faculdade mental, se tiver vínculo e confiança com pelo menos 2 pessoas capazes, os 3 vão em juízo, o juiz entrevista para checar o vínculo, em se convencendo, gera um documento chamado decisão apoiada, termo de decisão apoiada. Onde tiver o amental, os 2 apoiadores de decisão e o documento, ele é e está plenamente capaz. Onde está isso? Não está no CPC, está no Código Civil 1783-A. No entanto, imagine que esse amental não tenha vínculo de confiança com ninguém. É aí que entra a curatela. Nesse caso, a pessoa interessada na interdição vai a juízo, apresenta documentos, laudo médico, relata todos os fatos e a condição desse amental. O juiz, então, irá entrevistar, olha a palavra, não vai inquirir, não vai oitivar, porque aqui não tem compromisso, vai entrevistar o interditando com o Ministério Público, com a equipe interdisciplinar, vai perguntar sobre sua vida, sobre os seus vínculos, sobre o seu patrimônio, sobre qualquer algo que o juiz precise para se convencer da capacidade mental dessa pessoa. O juiz, então, determina a perícia e aí dá 15 dias para o interditando se defender. Vai ter defensor, vai ter advogado, será nomeado um curador especial só para esse processo. E o juiz se convencendo da mentalidade, da impossibilidade da decisão apoiada, aí sim, ele é declarado o interditando até aqui, agora se torna interditado. Nessa sentença, o juiz determina os poderes do curador, qual é o limite da curatela. Isso vai direto para o cartório de registro de pessoas naturais e lá fica averbada a interdição. E aí ninguém vai poder dizer que fez negócio com o amental sem saber. Esse curador, ele fica a cada 2 anos obrigado a prestar contas. Ele pode ser destituído, ele pode ser trocado. O ato de ser curador, assim como de ser tutor, é um munus público. Ninguém pode se furtar a isso. O primeiro da lista de curador é justamente o cônjuge. Depois ascendentes, depois descendentes do mais velho para o mais novo, ou então qualquer outro que o juiz assim o determinar. Esse curador tem 5 dias para alegar alguma escusa, algum motivo legítimo para não ser curador. Esse mesmo procedimento é usado para a tutela. Quando a tutela é feita judicialmente, tutela é o suprimento de capacidade para menor sem pais, que não tem pais, que os pais faltaram, que estão ausentes, que estão mortos, que estão em local não sabido ou que estão privados do poder familiar. O procedimento é o mesmo para tutela e curatela. Bom, agora que sabemos sobre como funciona a tutela e a curatela, algo importante. Para a curatela, ela pode ser levantada a qualquer momento. Aquela pessoa interditada a qualquer momento pode provar que agora se tornou novamente plenamente capaz. E esse curador é obrigado, enquanto exerce a curatela, a cuidar, a prover e reabilitar esse curatelado. O que a lei quer é que a curatela seja sempre transitória e a última ratio que se possa impor a alguém. Tratemos sobre organização e fiscalização das fundações. Calma, já estamos terminando. Nós aprendemos lá em Direito Civil que uma fundação é um patrimônio com personalidade civil. E diz o Código Civil que o Ministério Público velará e fiscalizará as fundações. O Ministério Público, ele pode, inclusive, intervir na fase de instituição, na lavratura do estatuto da fundação. E o que acontece se o instituidor não gostar, não concordar com a atuação do MP?
não concordar com o estatuto? Ou o que acontece se o Ministério Público tiver um justo motivo para impor alguma mudança de estatuto? Vamos para o juiz. E aí esse procedimento é a fiscalização e organização das fundações. O juiz então ouve todos os envolvidos, o MP, o instituidor, qualquer outra pessoa que ele entenda cabível, e o juiz decide, podendo inclusive o próprio juiz modificar o estatuto. Pronto, terminou, a sentença feita, está suprido, portanto, a atuação contra ou a favor do MP na fundação. E esse mesmo procedimento pode ser usado para extinguir à força uma fundação, em 3 casos. Se o objeto da fundação se tornar ilícito, se tornar impossível ou se chegou no prazo de existência da fundação que estava lá no estatuto. Nesse caso, se não quiserem extinguir por bem, extingue por mal. Como? Através desse procedimento. Petição inicial, o juiz ouve todo mundo, decide. E assim ocorre a organização e fiscalização das fundações. Tratemos acerca da ratificação de protestos marítimos e processos testemunháveis lavrados a bordo. Nome muito difícil, não é? Bom, tem a ver com direito marítimo. Bom, ocorre que durante uma viagem marítima, muitas coisas com efeito jurídico podem acontecer. Pode ocorrer litígio, pode ocorrer declaração relevante que alguém queira dar ao comandante, pode ocorrer algo que envolva cargas, que envolva passageiros. Pois é, tudo isso vai para o livro de bordo, é o livro diário de ocorrências. Só que para ter valor judicial, esse livro de bordo deve ser ratificado. Quando? Em 24 horas na primeira chegada do navio ao porto. Chegou ali. Em 24 horas, gente, tem toda uma equipe para isso, tá? Não é bagunçado, não. Chegou ao porto, em 24 horas, aquilo é levado ao juízo. O juiz, então, ouve todo mundo, ouve comandante, ouve imediato, ouve tripulação, ouve os envolvidos, ouve responsável por carta, ouve testemunhas de 2 a 4 testemunhas. Também precisa ter toda a documentação da carga do navio, se envolver carga, e toda essa documentação tem que estar traduzida para o vernáculo, para o português. Agora, detalhe, a tradução é livre. O código não exige tradução juramentada nesse caso, tradução livre mesmo. E aí, ele, por sentença, ele registra aquilo para ter efeito jurídico. Dali pode ser feito o translado e aí se vai tomar dali processo judicial, extrajudicial, mas aquilo agora que não tinha fé pública passa a ter. Nada mais é do que uma forma de homologar judicialmente aquilo que ficou registrado no diário de bordo do navio, que para ter efeito jurídico, seja para causas litigiosas ou não. Bom, esses são os processos que no CPC são chamados especiais. Isso é um resumo, é o básico. Vamos tratar sobre cada um deles de modo aprofundado no nosso curso de processo civil. Foi? Concluímos nossos resumos. Agora vamos nos aprofundar em todos esses assuntos no nosso curso. Sim, teremos um curso de processo civil. Vamos a ele? É isso.